Olá, turma 201 e 202. Agora é chegado o momento de estudarmos o coração humano, a circulação humana, etc. e tal. E a gente já começa aqui com essa figura, destacando especialmente, vou aproximar, a musculatura do coração. Esse músculo que é o miocárdio, porque o prefixo mio significa músculo e cardio de coração. Esse músculo, ele precisa receber oxigênio o tempo todo. Afinal de contas, o trabalho dele é sem parar, né? Tem um tecido especial, um tecido cardíaco, diferente do esquelético, né? Do estriado esquelético, aqui é o estriado cardíaco. Mas vamos seguindo. Bem, será que o coração poderia ser comparado a uma máquina? Não é? Ou seja, ele apenas teria a função de pulsar e fazer o sangue circular? Então, basicamente, o coração é isso mesmo, né? Um músculo involuntário e que faz o sangue circular. Mas é uma descoberta, de uma certa forma recente, revelou que o coração é capaz de produzir hormônio esse que atua nos rins, como nós veremos mais tarde. Aqui nós temos só para que vocês tenham uma ideia, né, uma cirurgia. Então observem que o peito foi aberto e eu vou aproximar. Olha só, o pericárdio. O pericárdio é, na realidade, um tecido epitelial que reveste o coração, né? É uma serosa. A gente tem epiderme, a gente tem mucosa, a gente tem serosa, e aqui é uma serosa. Peri significa em torno de e cardio significa coração. Portanto, o coração ele é envolvido pelo pericárdio. Aqui uma imagem já é conhecida da gente, né, em aulas anteriores, mostrando que é um coração de 4 cavidades, os ventrículos totalmente separados, mas nós não vamos ficar nessa figura, não. Nós vamos ficar com a próxima figura, que vai ser a base dessa nossa aula. Essa figura aqui vai ser uma explicação um pouco demorada, porque vamos falar de todas as cavidades, de todos os vasos, das válvulas e etc e tal. Ok? Então vamos começar. O vaso número 1 aqui. Esse vaso número 1 está à direita do coração, porque como o coração está de frente para a gente, então o que você vê à sua esquerda é o lado direito do coração. Muito bem. Então que sangue estaria entrando aqui nesse vaso número 1? É um sangue rico em gás carbônico. Assim como aqui no vaso número 2, também um sangue rico em gás carbônico. Aí, esse sangue rico em gás carbônico entra na cavidade 3, que é o átrio direito. Atravessa uma válvula, que é a válvula tricúspide, e passa para o ventrículo, que é o número 4, ventrículo direito. Agora esse sangue vai sair
atravessa a válvula pulmonar e entra nesse vaso número 5, que é a artéria pulmonar. Aí observem que ela se divide em artéria pulmonar 6, né, para o lado esquerdo do corpo, e 7 para o lado direito. Por que a artéria pulmonar, que é esse vaso número 5, se bifurca, ou seja, se divide em 2 ramos? Está na cara que é um ramo para cada pulmão. Agora o sangue rico em gás carbônico chega nos pulmões. Aí ele se torna oxigenado. Ele vai voltar agora aqui nesses vasos número 8. Só que ele agora volta oxigenado. Essas são as veias pulmonares. Aí ele entra no átrio esquerdo, que é essa cavidade 9, passa aqui na válvula bicúspide, entra no ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo passa pela válvula, tá aqui, ó, válvula aórtica, e entra nesse vaso número 11, que é a artéria aorta, aquela que é responsável por levar o sangue a todas as partes do corpo. É claro que essa artéria aorta, onde quer que ela passe, ela vai sofrendo ramificações e vai ganhando nomes. Por exemplo, se ela entra no rim, a gente não chama ela de aorta mais, e sim de renal, certo? Se ela passa aqui na coxa, ela é femoral. Se ela vai para a perna, ela é tibial. Se ela está aqui no antebraço, onde tem o osso rádio, ela é radial, e por aí vai. Ela ganha vários nomes. Bem, vamos batizar agora cada vaso. Então vamos lá. Número 1 é a veia cava superior, lado direito do coração, veia essa que carrega sangue rico em gás carbônico. Vaso número 2 é a veia cava inferior. Tanto a veia cava superior como a veia cava inferior desembocam no átrio direito, que é essa cavidade 3, e que, portanto, recebe sangue rico em gás carbônico. Evidentemente que esse sangue rico em gás carbônico veio de todas as partes do corpo, né? As células receberam oxigênio, houve a respiração celular, elas liberaram o gás carbônico e esse gás carbônico está chegando aqui no coração. Agora, o sangue que preencheu a cavidade 3 atravessa a válvula tricúspide e passa para o ventrículo direito, que é essa cavidade aqui número 4. Então, a gente só está falando, por enquanto, em sangue rico em gás carbônico, em sangue venoso, já que estamos no lado direito do coração. Agora, esse ventrículo se contrai, o sangue atravessa a válvula pulmonar e entra nesse vaso número 5, que é a artéria pulmonar. E atenção para um detalhe: é a única artéria do corpo que carrega sangue rico em gás carbônico. Qualquer outra artéria que você pensar transporta sangue rico em oxigênio. Agora, a artéria pulmonar se divide em 2 ramos. O ramo 6, que vai para o pulmão esquerdo, e o ramo 7, que vai para o pulmão direito, onde o sangue será oxigenado, porque é nos pulmões que ocorrem as trocas gasosas. O sangue se tornando oxigenado, ele vem agora aqui, através desses vasos aqui, esses 4 vasos, essas 4 veias pulmonares. E atenção para um detalhe também:
são as únicas veias do corpo que transportam sangue rico em oxigênio. Qualquer outra veia que você pensar carrega um sangue rico em gás carbônico. Aí, esses 4 vasos desembocam aqui na cavidade 9, que é o átrio esquerdo. Aí, esse sangue rico em oxigênio passa pela válvula bicúspide e entra no ventrículo, que é o número 10, que é o ventrículo esquerdo. Agora, esse ventrículo bombeia, ele pulsa, bombeia, o sangue passa aqui pela válvula aórtica e entra na artéria aorta, que, como eu já comentei, é a artéria mais importante do corpo, porque é ela que vai levar o oxigênio a todas as partes do corpo. Vocês repararam que o número 1, o número 2 e também os vasos número 8, que são veias, são vasos que entram no coração? Então essa é uma diferença entre veia e artéria. Veia é vaso que entra no coração. Artéria, como a gente está vendo aqui, ó, a número 5, que se divide em 6 e 7, e a número 11, são vasos que saem do coração. Evidentemente que o coração, quando ele pulsa, ele lança o sangue nas artérias. Então, a pressão do sangue nas artérias é muito maior do que a pressão nas veias. Outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção dessa figura, porque ela é muito importante, observem aqui, onde tem essa seta aqui embaixo, olhem a parede aqui externa do ventrículo esquerdo e olhem a parede aqui do ventrículo direito. O ventrículo direito é o 4 e o ventrículo esquerdo é o 10. A parede do ventrículo esquerdo é muito mais grossa do que a do ventrículo direito. Isso tem uma explicação. O sangue que está em 4, ele apenas é bombeado para o vaso número 5, que vai aos pulmões. Acontece que os pulmões são vizinhos do coração. O coração, então, não precisa fazer muita força para bombear o sangue que está na cavidade 4 para chegar até os pulmões. Já o sangue que está aqui na cavidade 10, que é o ventrículo esquerdo, quando ele pulsa, quando ele se contrai, ele lança o sangue no vaso 11, que é a artéria aorta, e que deve levar esse sangue a todas as partes do corpo, inclusive até a cabeça. Então a força é muito maior. Isso requer, então, uma musculatura muito mais desenvolvida, muito mais espessa. Outra coisa que a gente pode ver aqui com nitidez é que a cavidade 4 e a cavidade 10, né, elas são separadas por esse septo interventricular. Interventricular significa entre os ventrículos, entre o ventrículo direito, número 4, e entre o ventrículo esquerdo, número 10. É essa parede vertical, que é o septo interventricular, que impede a mistura do sangue carbonado em 4 e oxigenado em 10. Tentem fazer tudo isso. Já que eu identifiquei para vocês, vocês podiam pegar essa figura, né, e tentar replicá-la e escrever o nome de cada válvula, de cada cavidade, de cada veia, de cada artéria. Seria um modo de estudar. Aqui nós temos uma figura mais próxima do real. Vou aproximar aqui, ó. Ventrículo direito, olha, o septo interventricular, e aqui do lado de cá, ventrículo esquerdo. O que a gente pode perceber novamente? A parede. Olha a parede do ventrículo esquerdo e olha a parede do ventrículo direito. A do esquerdo muito mais grossa, coisa que eu expliquei
na figura anterior. Vocês sabiam que, às vezes, uma criança nasce com uma pequena comunicação entre esses ventrículos? Isso pode ser percebido através de um exame. E aí, talvez vocês pensem assim, poxa, mas se a função dessa parede aqui mediana é impedir a mistura, existe um orifício aqui possibilitando a mistura do sangue oxigenado com o sangue carbonado, então essa criança vai morrer. Não, não é assim. O que ocorre é o seguinte: vocês sabem que o lado esquerdo do coração pulsa com muito mais força do que o lado direito. Então, a mistura se faz muito mais da esquerda para a direita. Mas isso implica em um problema. Ou seja, uma parte do sangue oxigenado vem para o lado direito. Então, isso vai diminuir a oxigenação dos tecidos. Aí, essa criança, né, costuma cansar com muita facilidade, porque as células recebem menos oxigênio. Mas o problema pode ser corrigido. Aqui uma pergunta um tanto quanto lamarquista, né? Por que as paredes do ventrículo esquerdo são mais espessas que as do ventrículo direito? É aquela explicação que eu dei a vocês. O sangue que está no ventrículo direito vai para os pulmões, e os pulmões são vizinhos do coração. Então o coração não precisa fazer muita força. Já o sangue que está no ventrículo esquerdo vai para o corpo todo. Agora, fica parecendo que a parede do ventrículo esquerdo se desenvolveu por necessidade de desempenhar essa função. Não, não é assim. A parede do ventrículo esquerdo foi produzida assim, e por ser assim, e por ser mais grossa, ela cumpre essa função de fazer o sangue deixar o coração e atingir todas as partes do corpo. Aqui nós temos uma figura assim bem simplória, né? Olha só, vaso número 1 seria a veia cava inferior, vaso número 2, a veia cava superior. Aqui onde aparece o CO2 é o átrio direito, aqui embaixo onde aparece o CO2 novamente é o ventrículo direito, pega a artéria pulmonar e sai aqui como vaso número 3 que vai aos pulmões. Aí aqui em número 5, né, nós temos as veias pulmonares, estou colocando a coisa em ordem, né? Vocês se lembram que essas são as únicas veias que transportam sangue rico em oxigênio. Aí está o átrio esquerdo, aqui embaixo o ventrículo esquerdo, e agora esse sangue saindo pelo vaso número 4, que é a aorta. O vaso número 3 seria a artéria pulmonar, aquela única artéria que transporta o sangue rico em oxigênio, e o número 4, a artéria aorta, aquela mais importante. Observem que o autor desse esquema, ele não teve o capricho de mostrar diferença entre a parede do ventrículo esquerdo, a parede externa, né, mais espessa, e a do ventrículo direito. A do ventrículo direito, inclusive, está um pouquinho mais grossa. Também ele não desenhou muito bem aqui as válvulas, mas de qualquer maneira, nem todo esquema é muito bem feito, né? Aqui é o beabá de como funciona a circulação. Olha só, o sangue vindo do corpo, como está aqui à nossa esquerda, né, é esse sangue azulado rico em gás carbônico. Qual é o destino do sangue rico em gás carbônico? É ser enviado ao pulmão, aos pulmões. Muito bem. Já aqui nós temos sangue vindo do pulmão. Logicamente que é um sangue vermelho, um sangue
rico em oxigênio, vai passar aqui para o ventrículo esquerdo, e sai ali pela aorta, indo para o corpo todo. Então, essa é uma visão que nós temos da circulação geral nossa, humana. Nós precisamos dividir essa aula em duas etapas, porque vocês podem, através dessa explicação que eu dei até aqui, resolver os exercícios que são propostos, ok? E eu vou dar sequência para que vocês tenham uma outra aula. Essa seria uma aula para segunda-feira, ok? E daqui a pouquinho eu vou iniciar aqui uma para terça-feira, dando sequência a esses temas.